Eu sou a Babi Martins e no vídeo de hoje eu vou falar sobre soluções. Soluções são misturas homogêneas, ou seja, que tem apenas uma fase. Ela é composta pelo soluto e pelo solvente. O soluto é o que sai em menor quantidade e o solvente é o que sai em maior quantidade. Só que existe uma exceção, que é quando essa mistura tem água. Se a água tiver em menor quantidade, a gente vai continuar chamando ela de solvente, porque ela é o solvente universal. Bom, cada substância tem o seu limite de dissolução, ou seja, que é o quanto ela consegue ser dissolvida na água, por exemplo. E aí a gente chama substâncias de saturada, insaturada, saturada com corpo de fundo ou supersaturada. A substância saturada é igual ao limite de dissolução. A insaturada é menor do que o limite de dissolução. A saturada com corpo de fundo ela é mais do que o limite de dissolução e é quando sobra o soluto e ele fica embaixo assim no líquido. E a supersaturada é quando tem mais do que o limite de dissolução, só que tudo se dissolveu, então não tem corpo de fundo. Dissolver é diferente de diluir. Dissolver é quando eu vou formar uma mistura, eu vou juntar o soluto com o solvente. E diluir é quando eu já tenho uma mistura, só que eu vou acrescentar mais solvente para alterar a concentração, diminuir a concentração desse soluto. A gente tem dois tipos de concentração, a concentração comum e a concentração molar, ou molaridade. E a gente calcula dessas formas. A concentração comum, a gente utiliza essa fórmula, que a concentração é igual a massa do soluto sobre o volume da solução. E na molaridade, a gente calcula que a molaridade é igual ao número de mols do soluto sobre o volume da solução, ou a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume da solução. Bom, agora a gente vai falar sobre a diluição de soluções, que é quando a gente acrescenta água para poder diluir a solução. No caso, a gente vai estar só falando de soluções aquosas. A gente tem 3 jeitos de resolver problemas desse tipo. Eu coloquei o primeiro aqui, a gente tem esse mesmo exemplo dessa solução aqui, vai ser para os 3 jeitos de resolução, tá? Aqui, na solução inicial, a gente tem uma concentração de 30 gramas por litro, o volume inicialmente de 200 ml. Aí eu acrescentei 200 ml de água nessa solução, então o volume vai ficar 400 ml. Eu quero saber qual vai ser a concentração no final desse experimento. Nessa primeira resolução, a gente vai descobrir a massa do soluto. Por quê? Por que eu não poderia fazer uma regra de 3 direto? Porque volume e concentração são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu não posso fazer regra de 3. Então, aqui, eu tinha 30 gramas em 1000 ml, né? Porque é 30 gramas por litro. Então, quantos gramas eu tenho em 200 ml, né? Que era a concentração inicial. Aí, seria 6 gramas. Então, a massa do soluto nessa solução era 6 gramas. Quando eu adiciono água, não muda a massa do soluto, né? Na diluição, não mudou a massa do soluto. Então, eu vou continuar com 6 gramas. E aí, qual vai ser a concentração agora em 400 ml? Então, 6 gramas em 400 ml. Em 1000 ml, a gente vai obter qual vai ser a concentração. Então, a concentração vai ser 15 gramas por litro, né? Porque 1 litro, 1000 ml. Então, esse é o primeiro jeito de resolver. O segundo jeito de resolver é usando a fórmula de diluição, que é a concentração 1 vezes o volume 1 é igual a concentração 2 vezes o volume 2, que seria as concentrações do volume inicial e o final. Então, a concentração inicial, que é 30, vezes o volume inicial, que é 200, é igual à concentração, que aqui eu quero descobrir, vezes o volume final, que é 400. Então, assim, a gente acha que a concentração é 15 gramas por litro. O último jeito de resolver é utilizando raciocínio. Se são grandezas inversamente proporcionais, seguinte, volume inicial foi 200 ml. O volume final vai ser 400, ou seja, dobrou o volume. Se elas são inversamente proporcionais, se o volume dobrou, a concentração vai reduzir pela metade. Então, a concentração vai ser metade, que vai ser 30 gramas por litro.
que foi o que a gente encontrou aqui. Bom, agora a gente vai aprender a calcular as concentrações quando a gente misturar soluções. A gente vai ver dois tipos, quando a gente tem o mesmo soluto e quando a gente tem solutos diferentes. E quando ocorre e quando não ocorre reação, quando os solutos são diferentes. Primeiro, quando tem o mesmo soluto. Na solução 1, a gente vai misturar a solução 1 com a solução 2. Na solução 1, a gente tinha uma concentração de 20 gramas por litro e um volume de 100. E na solução 2, a gente tinha uma concentração de 30 gramas por litro e um volume de 200 ml. Então, na solução final, a gente vai ter 300 ml, né? Mas qual vai ser a concentração nessa solução final? Bom, primeiro a gente tem que descobrir as massas do soluto, que não vai alterar a massa do soluto, né? Então, vamos lá. Na solução 1, a gente vai fazer uma regra de 3 básica e descobrir que a massa do soluto é igual a 2 gramas. E na solução 2, a gente descobriu que a massa do soluto é igual a 6 gramas. Então, na solução final, a gente vai ter 2 mais 6, 8 gramas de soluto. Então, na solução final, a gente sabe que a gente tem um volume de 300 ml e uma massa de 8 gramas. Então, usando aquela fórmula que concentração é massa do soluto sobre volume da solução, a gente encontra que na solução final a gente vai ter uma concentração de 27 gramas por litro. Ou a gente pode calcular utilizando essa fórmula daqui, que é a concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1 mais a concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2 é igual à concentração final vezes o volume final. Colocando os valores, a gente encontra que a concentração final é 27 gramas por litro. A mesma que a gente encontrou aqui. Então, são esses dois jeitos de descobrir as concentrações ou volume, enfim, o que a questão tiver pedido. Agora a gente vai ver a mistura de soluções quando o soluto é diferente, só que quando não ocorre reação. Eu tinha uma solução de NaCl, né, sal, e uma solução de sacarose, soluções aquosas. A primeira solução tem concentração de 30 gramas por litro e volume de 100 ml. Aí eu vou pegar essa solução e descobrir qual é a massa do soluto. Fazendo uma regra de 3 simples, descobrir que é 3 gramas. Então eu tenho 3 gramas de sal nessa solução. Na solução 2, eu tenho a concentração de 20 gramas por litro e volume de 300 ml. E aí eu descubro a concentração. Na solução 2, eu tenho concentração de 20 gramas por litro e volume de 300 ml. Aí eu vou descobrir a massa do soluto, descubro que são 6 gramas. Então, não vai alterar a quantidade de soluto, né? A massa vai permanecer a mesma. Bom, aí na solução final eu vou ter 400 ml, né? Porque aqui eu tinha 100 e aqui eu tinha 300. Então, no final eu vou ter 400 ml. Só que o sal e a sacarose não se misturam. Então, eu tenho que calcular a concentração deles separadamente. Então, eu sei que eu tenho 3 gramas, só que o volume antes era 400 ml, né? Aí, para eu descobrir a concentração, que é por litro, que é 1000 ml, X. Então, 7,5 gramas por litro. A mesma coisa para a sacarose, que deu 15 gramas por litro. Então, eu tenho que calcular as concentrações separadamente. Esse é um jeito de resolver. Outra forma de resolver é utilizando a fórmula de dissolução. Então, eu uso calculando separadamente o sal. Outra forma de resolver é utilizando a fórmula de dissolução. Só que, novamente, a gente vai calcular separado o sal da sacarose, porque eles não se misturam. Então, eu vou utilizar a fórmula de dissolução, colocar os valores, né, a concentração de sal, que era 30 gramas por litro, o volume, que era 100, e depois o volume final vai ser 400. Então, a concentração final, de acordo com o cálculo aqui, vai ser 7,5 gramas. A mesma coisa para a sacarose. Então, você tem essas duas opções de cálculo, utilizando a regra de 3 com a massa do soluto ou utilizando pela fórmula de dissolução. O último tipo de mistura de soluções é quando a gente mistura soluções com solutos diferentes, só que vai ocorrer reação.
Nesse caso, a gente está misturando uma solução aquosa de HCl com uma solução aquosa de NaOH. Então, a gente primeiro faz a equação balanceada para a gente descobrir a proporção, né? Então, isso é um ácido, isso é uma base. Então, consequentemente, vai formar um sal e uma água, porque é uma reação de neutralização. Então, o sal formado vai ser o NaCl e vai formar água, mas como era solução aquosa, ela já vai estar ali no meio. Então, a gente vai fazer a equação balanceada e descobrir a proporção. A proporção é 1 para 1, né? Então, aqui a gente tem 1 mol de HCl, 1 mol de NaOH e 1 mol de NaCl, e também 1 mol de água. Então, primeiro a gente vai pegar essas concentrações e descobrir qual que é a quantidade de soluto que a gente tinha ali. Então, fazendo regra de 3, a gente descobre que a gente tinha 0,02 mol de HCl e 0,03 mol de NaOH. Só que a proporção não é 1 para 1, então o NaOH está em excesso, ou seja, vai sobrar 0,01 mol de NaOH. Então, o que vai acontecer? Vai ficar a solução de NaCl, uma solução aquosa, só que vai ter um pouquinho ali no meio de NaOH, porque ele está em excesso. Então, a gente vai formar 0,02 mol de NaCl, porque é tudo de acordo com a proporção 1 para 1. E vai sobrar isso daqui de NaOH. Então, para a gente descobrir a concentração final, a gente tem que fazer as contas da concentração tanto do NaCl que vai ser formado, tanto da sobra de NaOH. Então, primeiro do NaCl, a gente tem 0,02 mol que vai ser formado e 0,2 litros, né? Porque vai ficar com 200 ml o volume da solução. Isso aqui é usando a fórmula de concentração mesmo. Então, a gente vai descobrir que a concentração de NaCl na solução final vai ser 0,2 mol. E agora do NaOH sobrou 0,01 e tem 0,02 litros. Então, calculando, a concentração vai ser 0,05 mol por litro. Essas vão ser as concentrações finais, beleza? Dentro da mistura de soluções com solutos diferentes e tendo reação, a gente vai ter uma coisa chamada titulação, que é quando a gente não sabe o que tem nessa solução daqui. Então, por exemplo, a gente sabe que essa solução tem 20 ml, mas a gente não sabe o soluto que tem ali e qual a concentração. Então, por exemplo, isso é muito utilizado em exame de sangue. Então, eu quero saber, por exemplo, a concentração de alguma substância X que tem aqui dentro, e aí eu vou gotejar aqui alguma coisa que reaja com o que está aqui dentro. Então, por exemplo, está gotejando aqui uma solução de NaOH com essa concentração, 0,2 mol. Então, falou que o volume que foi consumido, ou seja, o volume total foi 30 ml. Então, a gente vai ver qual concentração, qual que foi a quantidade em mols que foi gotejada de NaOH. Então, a concentração era 0,2 mol em 1000 ml. Se foi consumido 30, quer dizer que a quantidade que foi consumida foi 0,06 mol de NaOH, que foi a quantidade que vai reagir aqui. Então, para a gente descobrir a concentração que estava aqui, a gente faz 0,6 mol em 20 ml, que é o volume dessa solução. Então, em 1000 ml, né, que é 1 litro para a gente descobrir a concentração, é X. Então, vai descobrir que a concentração que tinha aqui da substância que a gente quer descobrir é 0,3 mol por litro. Bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima videoaula.